Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O nosso canal está sensacional, trazendo uns temas bem divertidos, curiosos, e alguns dos inscritos estão parabenizando. Eu agradeço a todos vocês por estarem conosco nessa jornada. Meus queridos, olhando um canal interessante, O Poder da Mente, eu me deparei com um vídeo bastante interessante que é sobre a descoberta do livro antigo de Adão e Eva, mostrando realidades assustadoras. E eu queria compartilhar isso com vocês. Nós temos na Bíblia protestante 66 livros e temos mais de 70 na versão católica, mas saiba que os manuscritos, os pergaminhos, foram muitos outros chamados de apócrifos ou espúrios ou deuterocanônicos ou não canônicos, muitos livros que eles são inspirados, que eles seriam tidos como canônicos, mas se escolheram só uma parte de livros, assim como o Apocalipse de Enoque, de Pedro, sobre o Evangelho dos Hebreus, que o Evangelho dos Hebreus foi a base para os outros evangelhos, e tantos livros interessantes, né? Então, foi descoberto aí um livro antigo sobre Adão e Eva, e eu gostaria que você desse uma olhada nesse conteúdo, que é muito interessante, e no final, na descrição do vídeo, vou deixar o link do canal para você conferir. E é isso, vamos ver esse vídeo, e eu quero que você comente o que você acha no final. Um grande abraço, vamos para o vídeo. O que os novos fragmentos bíblicos revelam sobre a verdadeira história de Adão e Eva? Será que um capítulo oculto da Bíblia está prestes a mudar tudo o que sabemos sobre o Jardim do Éden? Estudiosos têm passado anos em busca desse texto. Agora, os rumores se transformam em certezas, à medida que arqueólogos afirmam ter desenterrado essa versão real. Mas o que há de tão assustador nessas páginas descobertas? Como um livro perdido há milênios pode conter segredos tão perturbadores sobre a criação da humanidade? O que eles encontraram está longe de ser uma história reconfortante. Vamos explorar essa descoberta que vai fazer você questionar tudo. Cada página desenterrada traz à tona mais perguntas do que respostas. No coração do deserto egípcio, em meio aos tesouros enterrados na tumba de Tutancâmon, foi feita uma descoberta extraordinária: os lendários livros de Adão e Eva. Publicados pela primeira vez em 1926, esses manuscritos antigos, que remontam aos primórdios do cristianismo no Egito, são considerados um dos livros mais antigos do mundo. Agora, esse relicário de sabedoria e mistério está prestes a ser leiloado, atraindo olhares curiosos e ambiciosos. Você já se perguntou o que aconteceu com os personagens do Gênesis depois que foram expulsos do Jardim do Éden? Este livro mergulha nas experiências deles, revelando um conjunto fascinante de crenças antigas. Conhecido como o Apocalipse de Moisés em grego, também é chamado de Os Livros de Adão e Eva. Há debates sobre a data e a autenticidade dessa obra, mas muitos estudiosos concordam que ela reflete tradições pré-históricas. Paulo, um dos grandes escritores do Novo Testamento, provavelmente conhecia este texto, pois faz referências a ele em 2 Coríntios, ao discutir temas como a criação e a queda do homem em suas cartas. A história original é apresentada como uma revelação a Moisés, mas curiosamente, a versão em latim começa com uma tradução para o inglês. Embora a data exata de sua criação permaneça um mistério, acredita-se que tenha sido escrita no 1º século depois de Cristo, em uma língua semítica. É possível que a narrativa tenha sido passada oralmente por muito tempo antes de ser registrada. As principais fontes textuais em latim que temos hoje datam dos séculos 9, 10 e 12, fornecendo um olhar intrigante sobre essas tradições antigas e suas evoluções ao longo do tempo. Por que esse livro foi excluído da Bíblia Sagrada e o que ele tem a dizer sobre a verdadeira história de Adão e Eva após a expulsão do Jardim do Éden? Vamos explorar as páginas amareladas pelo tempo de um manuscrito antigo, mergulhar em uma narrativa transmitida oralmente por gerações e descobrir por que um autor egípcio anônimo decidiu registrar essa história em árabe.
que só foi traduzida para o inglês no século XIX. A história deste trabalho não foi bem documentada, pois acreditava-se que fosse um pseudepígrafos, que são obras, apesar de serem historicamente precisas, são consideradas fictícias. Este livro, apesar de algumas pessoas o considerarem pseudepigráfico, foi excluído da compilação da Bíblia Sagrada devido a esse estigma. No entanto, ele oferece um contexto importante e uma compreensão mais profunda dos eventos históricos. Este livro é, essencialmente, uma história oral que foi transmitida de geração em geração, até que alguém decidiu registrá-la por escrito, conectando a criação da primeira vida humana até esse momento de registro. Portanto, prepare-se, pois a história está apenas começando a ficar interessante. O livro de Adão e Eva supostamente relata os acontecimentos após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Também é conhecido como a contradição de Adão e Eva, ou o conflito de Adão e Eva com Satanás. Respondeu a mulher à serpente: o Criador disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O Criador sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como ele, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás disse a Adão e Eva que o fruto era, na verdade, bom para eles, mas que o Criador não queria que eles o tivessem. Ele estava tentando convencer Adão e Eva de que o Criador não era confiável. Então, imagine um manuscrito antigo, suas páginas já amareladas pelo tempo, contando uma história que remonta aos primórdios da humanidade. Esse é o livro de Adão e Eva, uma obra fascinante cuja origem está envolta em mistério. O autor, um egípcio não identificado, escreveu originalmente essa narrativa em árabe. Com o passar dos séculos, o livro viajou para o sul e foi traduzido para o etíope. Apesar de não sabermos exatamente quando o livro foi composto, muitos estudiosos acreditam que ele foi escrito décadas antes do nascimento de Jesus. Curiosamente, foi somente no século XIX que a obra foi traduzida para o inglês, trazendo à luz essa história antiga para um público moderno. Você já se perguntou quais segredos sombrios envolvem a história de Adão e Eva após a expulsão do Éden? Quais mistérios estão ocultos nas relações entre Caim e Abel? Que forças sinistras levaram os descendentes de Sete a perderem o favor do Criador, tornando-se como anjos caídos? E como esses eventos moldaram o destino da humanidade? Dividido em duas partes, o livro de Adão e Eva começa com a fuga de Adão e Eva do Éden. Aqui, somos apresentados às tentações incessantes que enfrentaram de Satanás. Uma revelação surpreendente é que Caim e Abel tinham irmãs gêmeas. A tragédia se desenrola quando Caim, apaixonado por sua irmã gêmea Luluva, se enfurece ao descobrir que seus pais desejam que ele se case com Auã, a gêmea de Abel, culminando no assassinato de Abel. A segunda parte do livro nos leva à era dos patriarcas, antes do dilúvio. Os descendentes de Sete viviam no Monte Hermon, a montanha sagrada, até serem persuadidos por Jano e as filhas de Caim a descer da montanha, perdendo assim o favor do Criador, como anjos caídos. A narrativa continua com a morte de Caim, assassinado por Lameque, o cego, e nos guia através da vida dos patriarcas até o nascimento de Noé. Este relato, embora antigo, ressoa com temas universais de amor, ciúme, traição e redenção, conectando-nos às raízes profundas da história humana. Ao explorar esses eventos primordiais, o livro revela a complexidade das relações humanas e o eterno conflito entre o bem e o mal. A queda dos descendentes de Sete e a violência que permeia suas histórias refletem a fragilidade da natureza humana e a constante busca por perdão e renovação. Assim, o livro de Adão e Eva não apenas narra os primórdios da humanidade, mas também nos oferece uma reflexão sobre nossas próprias lutas e aspirações, destacando a importância da moralidade e da fé ao longo dos tempos. No primeiro livro, a serpente, após receber um castigo inicial, continua sua busca vingativa contra Adão e Eva, tentando matá-los. No entanto, o Criador intervém, impedindo a serpente e impondo-lhe um novo castigo, tornando-a muda e exilando-a para a Índia. Satanás, por sua vez, também não desiste facilmente. Ele faz várias tentativas de enganar e matar Adão e Eva, chegando a jogar uma pedra gigantesca sobre eles. Mais uma vez, o Criador os salva, comparando esse evento à futura ressurreição de Cristo e prevendo outros acontecimentos bíblicos, como Noé e o dilúvio. O livro destaca a profunda tristeza e impotência de Adão no mundo fora do Éden. Quando o Criador expulsou Adão do jardim, ele evitou colocá-lo na fronteira norte, temendo que Adão e Eva se lavassem na água,
fossem purificados de seus pecados e esquecessem o pecado que haviam cometido. Da mesma forma, não permitiu que Adão habitasse na fronteira sul do jardim, pois o vento do norte poderia trazer o doce aroma das árvores do Éden. O Criador temia que, ao sentir esse aroma, Adão encontrasse consolo em seu pecado e não buscasse a purificação. Mas a história não termina aqui. O Criador, misericordioso e cheio de piedade, governa todas as coisas com sabedoria infinita. Ele decide que Adão deve habitar na fronteira oeste do jardim, uma terra vasta. Ali, Adão recebe a ordem de morar em uma caverna chamada Caverna dos Tesouros, situada abaixo do jardim. Você sabia que Adão e Eva enfrentaram desafios inimagináveis após serem expulsos do jardim do Éden? Você já se perguntou como foi a transição de um paraíso repleto de beleza para uma terra estranha e desconhecida? Vamos continuar explorando esses momentos de pura angústia e transformação. Por que o Criador ordenou que eles vivessem na sombria caverna dos tesouros? O que levou Adão a temer tantos anjos que antes o reverenciavam? E qual era o verdadeiro propósito por trás das donzelas encantadoras que encontraram? Mas antes de respondermos a essas perguntas, você, fã do canal O Poder da Mente, está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles caminharam descalços, sem saber onde pisavam. Ao chegarem ao portão do jardim, se depararam com a vastidão da terra, coberta por grandes e pequenas pedras e areia. Assustados, caíram com o rosto no chão, tomados por um medo profundo, quase como mortos, pois estavam acostumados à beleza e à ordem do jardim, repleto de árvores bem plantadas. O Criador ordenou que Adão morasse em uma caverna chamada Caverna dos Tesouros, situada abaixo do jardim. Ao avistarem a vasta terra à sua frente, coberta de pedras e areia, ficaram aterrorizados, pois a beleza do jardim, com suas árvores frondosas, era tudo o que conheciam. Agora, encontravam-se em uma terra estranha, desconhecida e nunca antes vista por eles. O Criador, ao vê-los caídos diante do portão do jardim, teve compaixão e enviou sua palavra para levantá-los. Adão e Eva choraram ao deixar o jardim, seu primeiro lar. Adão, ao perceber as mudanças em seu corpo, lamentou profundamente as consequências de suas ações. Caminharam lentamente até a caverna dos tesouros, e ao chegarem, Adão chorou novamente e disse a Eva: "Olhe para esta caverna. Nossa prisão neste mundo é um lugar de punição. Como ela se compara ao jardim? Sua estreiteza ao espaço vasto do outro? Esta rocha, aqueles bosques? A escuridão desta caverna à luz do jardim? Esta saliência de rocha que nos abriga a misericórdia do Senhor que nos protegia? O solo desta caverna, a terra fértil do jardim? Esta terra coberta de pedras, aquela plantada com deliciosas árvores frutíferas?" A cada palavra, sentimos a angústia de Adão, a dor de quem perdeu o paraíso e agora enfrenta um mundo desconhecido. É um relato que nos faz refletir sobre a fragilidade humana e a busca incessante por redenção e conforto em tempos de adversidade. Adão hesitava em entrar na caverna sob a rocha saliente. Só o fez devido à ordem do Criador. Temia que, ao desobedecer, estaria cometendo outra transgressão. Na manhã do 43º dia, eles saíram da caverna, tristes e chorosos. Seus corpos estavam magros e ressecados pela fome e sede, resultado do jejum, das orações e da profunda tristeza por sua transgressão. Ao deixarem a caverna, subiram a montanha a oeste do jardim. Lá, permaneceram de pé, oraram e buscaram o perdão do Criador por seus pecados. Então, algo inesperado aconteceu. O Criador viu Adão em meio ao seu choro e gemidos, e sua palavra veio a ele dizendo: "Ó Adão, quando estavas no meu jardim, não conhecias a fome, a sede, a fraqueza, o sofrimento, a magreza da carne, nem as mudanças. O sono não pesava sobre teus olhos. Mas desde que transgrediste e vieste a esta terra estranha, todas essas provações te acometeram." O Criador então ordenou ao querubim, que guardava o portão do jardim com uma espada de fogo em mãos, que colhesse alguns frutos das figueiras e os entregasse a Adão. O querubim, obediente à ordem do Senhor, entrou no jardim e colheu 2 figos, cada um em um ramo.
pendurado em suas folhas. Mantendo distância, pois Adão e Eva não podiam se aproximar do querubim devido à espada de fogo, ele lançou os figos para eles. No início, os anjos tremiam diante de Adão e o temiam. No entanto, agora era Adão quem tremia na presença dos anjos e sentia medo. Com um coração pesado, Adão se aproximou primeiro e pegou um dos figos, seguido por Eva, que pegou o outro. Ao segurarem os figos, um sentimento de reconhecimento os invadiu. Aquelas eram as árvores onde haviam se escondido. A tristeza os envolveu e começaram a chorar amargamente. Enquanto isso, Satanás e 10 de seus seguidores se transformaram em donzelas graciosas, mais belas que qualquer criatura que Adão e Eva já tinham visto. Saindo do rio, eles se apresentaram a Adão e Eva, que ficaram deslumbrados com a beleza das donzelas. Em estado de maravilha, Adão e Eva se perguntaram: existe, então, outro mundo abaixo de nós com criaturas tão belas como estas? As donzelas, percebendo a curiosidade de Adão e Eva, explicaram que eram criações abundantes. Intrigado, Adão perguntou às donzelas como se multiplicavam. Elas explicaram que tinham maridos, com os quais se casavam e geravam filhos. Esses filhos, por sua vez, cresciam, se casavam e também tinham seus próprios filhos. Assim, elas se multiplicavam. As donzelas então chamaram seus maridos e filhos, que emergiram do rio e se juntaram a elas, formando uma grande e bela família. Essa interação não apenas destacou a extensão da criatividade divina, mas também serviu como um lembrete doloroso de tudo o que eles haviam perdido, trazendo uma mistura de emoções, encantamento pela beleza e organização daquele mundo, mas também uma profunda melancolia pela sua própria situação. Adão e Eva foram forçados a confrontar a vastidão do universo e a perceber que seu próprio mundo era apenas uma parte de uma criação muito maior e mais complexa. Este momento de introspecção levou-os a entender a importância da obediência e da responsabilidade, ressaltando a necessidade de reconciliação com o Criador. Em meio à tristeza, surgiu uma esperança renovada de que, apesar das adversidades, poderia haver um caminho de volta à graça divina. Satanás pensava consigo mesmo: o Criador ordenou a Adão que não comesse do fruto da árvore, dizendo que ele morreria se o fizesse. No entanto, mesmo depois de comer, Adão não morreu imediatamente. O Criador apenas decretou sobre ele a mortalidade, doenças e tribulações até o fim de sua vida. Agora, se eu conseguir enganá-lo para casar-se com Eva sem a permissão do Criador, então o Criador o matará. Enquanto isso, Adão sentiu a tentação de pecar, mas resistiu, temendo que, se seguisse o conselho de Satanás, o Criador o mataria. Então, Adão e Eva se levantaram e oraram ao Criador, enquanto Satanás e seus seguidores voltaram para o rio. Depois, Adão e Eva retornaram à caverna dos tesouros. Eles passaram a noite em oração. Adão permaneceu de pé, mas estava confuso sobre como orar devido aos pensamentos sobre seu casamento com Eva. Ele continuou assim até o amanhecer. O Criador viu os pensamentos e a oração de Adão e aprovou sua preocupação. A palavra do Criador veio a Adão e disse: ó Adão, se tivesses tido esse cuidado desde o início, quando saíste do jardim para esta terra, apesar das tentações e armadilhas, a fé e a resistência de Adão foram reconhecidas e aprovadas pelo Criador. Adão e Eva, apesar de suas falhas, demonstraram uma força espiritual significativa ao resistirem às tentativas de Satanás de levá-los ao pecado. A luta de Adão contra a tentação e sua dedicação em buscar a orientação divina refletem uma lição universal sobre a importância da perseverança na fé. Mesmo em meio às provações, Adão mostrou que a sinceridade no arrependimento e a vontade de melhorar são fundamentais. Esta história nos lembra que, independentemente dos erros cometidos, a possibilidade de redenção está sempre presente para aqueles que buscam sinceramente o perdão e se esforçam para viver de acordo com os princípios divinos. Após esse evento, o Criador enviou 3 anjos a Adão: o anjo que trouxe o ouro, o que trouxe o incenso e o que trouxe a mirra. Esses anjos vieram para mostrar a Adão que o Criador aprovava seu casamento com Eva. Eles instruíram Adão a dar o ouro a Eva como presente de casamento. Em seguida, deveria dar-lhe um pouco de incenso e mirra como símbolo de união, para que se tornassem uma só carne. Adão seguiu as instruções dos anjos. Ele pegou o ouro e colocou-o nas vestes de Eva, formalizando a união com sua mão. Os anjos então ordenaram que Adão e Eva orassem por 40 dias e 40 noites. Após esse período de oração e jejum, eles poderiam se unir, e esse ato seria considerado puro e imaculado, permitindo-lhes ter filhos que repovoariam a terra. Adão e Eva aceitaram as palavras dos anjos sem hesitação. Depois de entregar a mensagem, os anjos se afastaram.
Adão e Eva iniciaram seu período de jejum e oração, que durou os 40 dias conforme orientado. Ao final desse tempo, eles se uniram como os anjos haviam instruído. Desde que Adão saiu do jardim até seu casamento com Eva, passaram-se 223 dias, ou 7 meses e 13 dias. Assim, a tentativa de Satanás de enganar Adão foi frustrada. No entanto, isso não foi o fim da história. Quando chegou a hora de Eva dar à luz, ela sofreu intensamente. Adão ficou profundamente angustiado, temendo pela vida dela. Ele se levantou e orou ao Criador: Ó Senhor, olhe para mim com misericórdia e liberte-a de seu sofrimento. O Criador ouviu a oração de Adão e aliviou o sofrimento de Eva. Ela deu à luz seus primeiros filhos, um menino e uma menina. Adão se alegrou com a recuperação de Eva e com os filhos que ela lhe deu. Ele cuidou de Eva na caverna até o 8º dia, quando nomearam o filho de Caim e a filha de Lulua. O nome Caim significa odiador, pois ele demonstrava aversão por sua irmã ainda no ventre da mãe. Lulua significa bela, pois era mais bonita que sua mãe. Quando Caim e sua irmã completaram 40 dias, Adão disse a Eva: Vamos fazer uma oferta ao Criador em nome das crianças. Eva concordou. Faremos uma oferta pelo primogênito e outra pela filha. Quando o período de amamentação terminou, Eva concebeu novamente. Quando chegou o tempo, Eva deu à luz outro filho e outra filha, que foram nomeados Abel e Aclémia. Após 40 dias, Adão fez uma oferta por Abel, e ao final de 80 dias, fez outra oferta por Aclémia, seguindo o mesmo ritual que havia feito para Caim e Lulua. As crianças cresceram fortes, mas Caim era de coração duro e dominava seu irmão mais novo. Abel, por outro lado, era manso de coração e obediente a seus pais. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 2, os filhos de Deus são identificados como os descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens são as descendentes de Caim. As mulheres caimitas conseguiram seduzir muitos dos setitas, levando-os a descerem de sua montanha e se juntarem aos caimitas no vale abaixo. Esse movimento foi instigado por Ganom, filho de Lameque. Ganom é conhecido por inventar instrumentos musicais, embora essa invenção seja geralmente atribuída a Jubal. Além disso, ele criou armas de guerra, uma realização frequentemente atribuída a Tubal-Caim, outro descendente de Caim, o primeiro assassino. Essa passagem destaca como a influência dos caimitas levou os setitas a se desviarem de seus caminhos. A história de Ganom nos mostra o impacto profundo que uma pessoa pode ter na cultura e na sociedade, tanto para o bem quanto para o mal. Inventar instrumentos musicais e armas de guerra são contribuições significativas, mas também refletem a dualidade da criatividade humana, que pode ser usada para trazer alegria ou causar destruição. E disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Quando estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Esses indivíduos são descritos como extremamente perversos, propensos a cometer assassinato e incesto após seduzirem os setitas. Seus descendentes se tornam os Néfilim, os homens poderosos, mencionados em Gênesis, que são completamente destruídos no dilúvio. Detalhes adicionais sobre esses eventos são encontrados em outros textos, como o livro de Enoque e os Jubileus. Os Nefilim eram conhecidos por sua força e corrupção, e sua presença trouxe grande tumulto à terra. A influência negativa dos descendentes de Caim levou a uma era de decadência moral, culminando na decisão divina de enviar o dilúvio para purificar o mundo. O relato dos Nefilim nos lembra dos perigos da corrupção e da importância de permanecer fiel aos princípios morais. Mesmo em tempos de grande tentação e maldade, a história bíblica nos mostra que a justiça e a retidão prevalecem. Na próxima parte deste vídeo, vamos explorar algo que pode mudar completamente sua percepção sobre a diferença entre o livro do Gênesis e o livro de Adão e Eva. As histórias da criação têm cativado a humanidade por milênios, oferecendo explicações para a nossa existência e o mundo ao nosso redor. Dentro da tradição judaico-cristã, duas narrativas principais se destacam: o livro do Gênesis e o livro de Adão e Eva. Embora ambos compartilhem o conceito central de um Criador divino e do papel da humanidade na criação, eles divergem significativamente, revelando perspectivas contrastantes sobre o Criador, a humanidade e a natureza do bem e do mal. O livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão, é tradicionalmente atribuído a Moisés. No entanto, estudos modernos sugerem uma autoria mais complexa para o livro do Gênesis, provavelmente compilada a partir de várias tradições orais ao longo de um longo período. O Gênesis é central tanto no judaísmo quanto no cristianismo,
sendo considerado divinamente inspirado e fundamental para as crenças dessas religiões. Em contraste, o livro de Adão e Eva não faz parte da Bíblia hebraica ou do cânon cristão. É considerado um texto extracanônico, ou seja, foi excluído da coleção oficial de escrituras. Existem várias versões do livro de Adão e Eva, com origens diversas. Alguns estudiosos acreditam que o conteúdo foi escrito por volta do 1º século depois de Cristo, enquanto outros sugerem uma data anterior. Embora não seja considerado canônico, o livro de Adão e Eva influenciou várias tradições e interpretações cristãs sobre a história da criação. Essas narrativas, embora diferentes, nos proporcionam uma rica tapeçaria de mitos e ensinamentos que continuam a influenciar nossas visões sobre a origem da humanidade e nossa relação com o divino. A diversidade de perspectivas oferecida por esses textos nos convida a refletir sobre o significado mais profundo de nossa existência e a buscar uma compreensão mais ampla do bem e do mal. Explorando tanto o Gênesis quanto o livro de Adão e Eva, podemos apreciar a profundidade e a complexidade das tradições que moldaram nossa história espiritual. A diferença mais marcante entre as duas narrativas está na descrição da criação. O Gênesis apresenta duas versões distintas em seus capítulos iniciais. A primeira, em Gênesis 1, descreve um processo majestoso e ordenado, onde o Criador cria o mundo por meio da palavra. Nesse relato, ele separa a luz das trevas, a terra das águas, e cria os céus e a terra ao longo de 6 dias. A humanidade, tanto homem quanto mulher, é criada à imagem do Criador no 6º dia, destacando o lugar especial da humanidade na criação. A segunda versão da criação, encontrada em Gênesis 2, oferece uma descrição mais detalhada da criação da humanidade. Nesta narrativa, o Criador forma Adão do pó da terra e o coloca no Jardim do Éden, um paraíso exuberante repleto de plantas e animais. Depois, o Criador cria Eva a partir da costela de Adão, para ser sua companheira e ajudante. Esta abordagem enfatiza uma criação mais íntima e prática, destacando a conexão da humanidade com o mundo natural. Por outro lado, o livro de Adão e Eva expande ainda mais a criação de Adão, descrevendo o Criador soprando vida em uma figura de argila sem forma. Ele também oferece uma visão mais detalhada do Éden, apresentando-o como um paraíso pré-existente, cheio de maravilhas. Ambas as narrativas apresentam a humanidade como uma criação única. Em Gênesis, a humanidade é criada à imagem do Criador, o que implica uma capacidade única para a razão, moralidade e relacionamento com o divino. No entanto, não há menção de papéis específicos para homens e mulheres. No livro de Adão e Eva, vemos uma clara distinção nos papéis atribuídos a homens e mulheres. Adão é retratado como a figura forte e ativa, responsável por cuidar do jardim. Eva, por outro lado, é apresentada como mais passiva e curiosa. Essa ênfase em papéis distintos influenciou profundamente as interpretações das dinâmicas de gênero e hierarquia em várias tradições cristãs. Ambas as narrativas nos trazem a história da queda, a desobediência da humanidade ao seu Criador. No relato de Gênesis, a serpente tenta Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, então, compartilha o fruto com Adão, levando ambos à expulsão do Éden. Apesar de a serpente não ser explicitamente identificada como Satanás em Gênesis, as consequências são claras. Os humanos perdem sua inocência e imortalidade, sendo condenados à mortalidade, ao trabalho árduo e às dificuldades. O livro de Adão e Eva nos oferece uma visão ainda mais detalhada da queda. Nessa versão, a serpente fala diretamente com Eva, apelando ao seu desejo por conhecimento e igualdade com o Criador. A narrativa enfatiza o papel de Eva na transgressão, mostrando-a como a primeira a sucumbir à tentação. Além disso, introduz conceitos de vergonha e a necessidade de vestimentas. Essas narrativas servem como poderosos alertas sobre as consequências da desobediência e as complexidades da natureza humana. Gênesis destaca o poder e a ordem do Criador, além do lugar único da humanidade na criação, mesmo marcado pelo pecado. Já o livro de Adão e Eva, com sua ênfase na tentação e vergonha, oferece uma perspectiva mais detalhada sobre a fragilidade humana e a necessidade de redenção. O livro de Adão e Eva mergulha mais fundo nas motivações psicológicas por trás da transgressão original, introduzindo a vergonha e o sofrimento no mundo. Este texto é frequentemente utilizado para apoiar interpretações que destacam a responsabilidade feminina pelo pecado e justificam a dominância masculina. As diferenças entre essas narrativas têm alimentado debates teológicos por séculos. Para alguns estudiosos e teólogos,
Essas histórias são complementares, oferecendo diferentes perspectivas sobre o mesmo evento. Para outros, elas parecem contraditórias, levantando questões sobre precisão e interpretação. No entanto, independente da visão adotada, não há dúvida de que essas histórias de criação contrastantes exercem uma significativa influência cultural e religiosa. Elas moldam nossas compreensões sobre a natureza humana e a moralidade, além de como nos relacionamos com o divino. Essas narrativas não são apenas contos antigos, são fundamentos que influenciam crenças, práticas e percepções até os dias de hoje. Ao revisitar essas histórias, somos convidados a refletir sobre as lições que elas nos oferecem sobre responsabilidade, tentação e redenção. Em última análise, essas narrativas nos ajudam a entender melhor nossa própria humanidade e o contínuo esforço para encontrar nosso lugar no universo e na ordem divina. Se vocês estão ouvindo estas palavras, significa que ficaram conosco até o final deste vídeo, e por isso, quero expressar a minha mais profunda gratidão. Permitam-me contar uma pequena história para ilustrar o quanto isso significa para mim. Imagine um explorador que decide desbravar uma vasta floresta em busca de um tesouro perdido. Ele sabe que o caminho será longo e cheio de desafios, mas ele está determinado. Ao longo da jornada, ele encontra muitos obstáculos, rios turbulentos, colinas íngremes e noites escuras. No entanto, ele também encontra belezas indescritíveis, criaturas fascinantes e paisagens de tirar o fôlego. Agora, pensem em vocês como esse explorador.